Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Prego e estamos aqui para falar um pouquinho sobre como ordenar structs através de um de seus parâmetros, no caso um parâmetro do tipo inteiro, mas esse método serve para qualquer parâmetro numérico. Então, vamos lá. Para entendermos um pouquinho mais desse exemplo, eu montei aqui o nosso programa colocando algumas constantes para facilitar, né, o entendimento de boas práticas de programação e criei três funções auxiliares. Carrega arquivo alunos, a escreve arquivo alunos e a insertion sort matrícula. E o que é cada um dessas funções? A função carrega arquivo alunos vai pegar os dados, quais são esses dados? Está aqui registrado na struct aluno, que é um número de matrícula, e é esperado que seja um número inteiro, e um vetor de char chamado nome. E um detalhe é que aqui, ó, se a gente for ver, tamanho nome, eu usei define, em vez de usar const int. Como a linguagem C, diferente da linguagem C++, ela tinha várias, e ainda tem várias limitações de como trabalhar com structs, de fato, a gente precisa usar um número aqui dentro desse vetor nome. Então, para ser uma boa prática de programação, para não colocar aqui, por exemplo, o 128, eu coloquei essa macro. Então, esse define é para substituir toda vez que o código vê tamanho nome pelo 128, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, a função carrega arquivo alunos vai ler de um arquivo texto e vai carregar aqui. Para a gente ver como é esse arquivo texto, vou abrir aqui como é o nosso arquivo de entrada. Então, nosso arquivo de entrada, de exemplo, até para a gente entender, é composto de um nome simples, ou seja, para esse código aqui, o nome não pode ter mais de uma palavra, tá? Tem um separador de espaço e um número inteiro aqui. Também, se não for um número inteiro, na hora de carregar, vai dar erro de execução. E esse exemplo aqui, por exemplo, esse número, a gente está chamando de matrícula, mas poderia ser qualquer outro número, com qualquer outro significado, como, por exemplo, notas, pontuação ou qualquer outro número que você tiver interesse, tá? Qualquer outro tipo de estrutura. Mas esse, para o exemplo, está considerando que é um número de matrícula. Se você observar, todos esses números são compostos de 3 dígitos. Então, como é que a função carrega arquivo aluno? Tá? Então, ela tem 3 parâmetros, o nome do arquivo que vai ser lido, o vetor da estrutura aluno, onde a gente vai colocar cada linha desse arquivo, vai alimentar os elementos dessa estrutura aluno. Tá? E nós temos também o tamanho máximo desse nosso vetor de alunos. Então, por exemplo, digamos que no arquivo tenha 100 linhas, mas eu defini esse tamanho aqui como 50, quando chegar no número 50, ele vai deixar de alimentar o vetor. Tá bom? Então, aqui temos o tamanho de vetor de alunos começando em 0, porque cada vez que a gente for pegando uma linha e colocando dentro do vetor de alunos, a gente aumenta o tamanho dele em 1.
Porque uma coisa é o tamanho máximo e a outra é o tamanho realmente de elementos que foram preenchidos. E aqui, os dois membros dessa estrutura, os dois parâmetros dessa estrutura, nome e matrícula, que a gente vai carregar primeiro para essas variáveis para depois colocar dentro de cada realização da estrutura, de cada elemento da estrutura. E antes disso, a gente abre o arquivo, então, e se der erro, na hora de abrir o arquivo, retorna um código de erro, que esse código de erro é -1. E está aqui o loop para a gente carregar os valores, tá, que a gente pega em cada linha. E usando aqui o fscanf, eu lembro, né, ao aluno que está assistindo essa videoaula que é uma forma de você recuperar, de você pegar uma linha inteira de forma estruturada. Você pega dados de forma estruturada. Então, ele procura primeiro uma string, um separador, e aí o fscanf tem vários separadores, espaço é um deles, o pula a linha é um outro separador, tá? Então são separadores pré-definidos, e aqui as duas variáveis que a gente vai carregar ao mesmo tempo, nome e matrícula. Nome já é um ponteiro, e matrícula a gente tem que passar um endereço, né, na memória da variável matrícula para essas duas variáveis serem preenchidas. Depois que elas foram preenchidas, a gente vai copiar o conteúdo de nome, tá, da variável nome, para o parâmetro nome do vetor de alunos na posição atual. A primeira vez que eu rodar é a posição 0. E como são duas strings, a gente tem que usar o strcpy, que é uma função para copiar uma string em outra string. E depois a gente copia o conteúdo de matrícula no parâmetro matrícula do vetor de alunos da posição desejada. E esse printf é só para a gente ver como é que ficou, tá, a saída, para ver se conseguiu recuperar direitinho. Então você vai ver que o printf é em cima do vetor preenchido, tá? Depois que a gente dá o printf, aumenta em 1 o tamanho do vetor de alunos. Chegou no fim do arquivo, retorna justamente o tamanho do vetor de alunos. Então essa é a função de carregar, né, os elementos de um arquivo. Depois que a gente ordenar, a gente quer escrever num arquivo de saída, que o nome dele é fixo nesse programa e se chama alunosaída.txt. Uma vez que a gente tenha a lista ordenada de forma correta, a gente então escreve no arquivo alunos, né, no arquivo alunosaída.txt. Esse é mais simples, porque aqui a gente já imagina que está corretamente ordenado, então a gente só precisa passar o nome do arquivo, o vetor de alunos e o tamanho desse vetor a ser escrito, né, abre com o parâmetro w de write, conseguiu abrir, continua, não conseguiu, retorna erro de escrita e é, no caso, o código -2. Então a gente faz um for bem simples, escrevendo do mesmo jeito do padrão, tá, de entrada, que no caso era separado por espaço. Tá? Então vai ficar com a mesma estrutura do arquivo de entrada. Uma string, espaço e um número inteiro. E agora a parte que talvez seja a mais complexa para esse estilo, né, de fazer a ordenação aqui de maneira crescente. Existem várias formas de fazer isso, vários algoritmos diferentes, com diferentes eficiências. Então a gente aqui usa dois índices para fazer um for externo e um while interno. E nesse for externo a gente usa o contador i
de maneira crescente. Tá? E a gente vai usar aqui um struct aluno auxiliar para receber. Então, no for, o auxiliar recebe o vetor de alunos da posição i e a gente começa da segunda posição. Tá? Justamente por causa desse j igual a i menos 1. Tá? Então, a gente começa da posição 1, que é a segunda, né? E o j ele vai começar dessa posição i menos 1. Então, o primeirão de todos vai ser o aux vetor de alunos de 1, e esse j aqui vai ser 0, já que o primeiro i de todos é igual a 1. E aqui é que está a cereja do bolo. Então, enquanto o j for maior ou igual a 0, isso aqui é importante, por quê? Porque o nosso j ele vai diminuindo. Então, j é igual a j menos 1. Outra forma de fazer é j menos menos. Tá? E também é feita a comparação. Tá? Então, ele fica dentro desse while enquanto o vetor de alunos j.matrícula, que a gente lembra que está fazendo a ordenação com a matrícula. Então, enquanto for maior do que o aux matrícula, você atualiza o j mais 1. Então, você vai atualizando com o vetor de alunos de j. Tá? E aí, enquanto isso for verdade, uma vez que o vetor de alunos.matrícula não seja maior, ou seja menor ou igual, sai desse while, substitui aqui, ó, esse j vai estar com o valor maior de todos, tá? E aí a gente atualiza com o mais 1, recebendo o aux. Volta agora para o próximo i igual a 2, e assim por diante. De fato, esse assunto de ordenação ele é complexo, né? Existem vários estudos como classificar em ordem crescente, ordem decrescente de formas eficientes. Esse é um dos algoritmos mais simples, tá? E fica para o aluno interessado entender um pouquinho mais sobre ele. É bacana a gente fazer essas funções auxiliares, por quê? Porque o nosso main fica bem simples, bem enxuto, e se eu quiser mexer, tá, no formato do arquivo, né, de entrada, em como é que eu vou carregar, ou até no algoritmo, né, de fazer a ordenação, eu mexo só nas funções, eu não preciso mexer na estrutura do programa. Então aqui, colocando o set locale só para a gente trabalhar com os caracteres especiais, né, do português, tá? Criando aqui o nosso vetor da estrutura aluno, por isso que eu chamei de alunos, é um vetor desse tamanho máximo aqui. Se a gente for olhar, eu escolhi 50. Então, se o arquivo tiver mais do que 50 linhas, não vai ser preenchido. Então, aqui o primeiro passo é carregar o arquivo, né, texto para preencher o vetor alunos. Depois, organiza o vetor em ordem crescente. E aí fica para o aluno interessado como é que mexe no insertion sort para que ele faça na forma decrescente. E depois escreve o vetor de alunos no arquivo de saída. Vamos ver esse programa funcionando agora. Lembrando que ele vai carregar o arquivo com esse formato. Então, ó, tem Amanda, Naira, Andrei, Bárbara, Bruna, cada um espaço, depois a sua matrícula. Tá? Vai ficar em ordem crescente. Então, a gente espera que fique a Naira, depois Amanda, depois Bruna, depois Bárbara e, por fim, Andrei. Então, vamos compilar e executar. Aqui é a leitura do arquivo e note que da maneira que a gente fez, aquele 0 antes do 54 sumiu, os dois zeros antes do 1 sumiram também. Então, vamos abrir aqui o arquivo de saída. E o arquivo de saída, ó, como a gente tinha imaginado, fica primeiro a Naira, depois a Amanda, depois a Bruna, depois a Bárbara e, por último, o Andrei.
E você pode estar se perguntando, e se eu não quiser usar um separador espaço para eu poder usar nomes com mais de uma palavra? Então, eu criei aqui. Lembra que eu te falei que é bom a gente ter funções para aproveitar a estrutura? Então, eu criei aqui uma outra função que chama carrega arquivo alunos CSV, que agora o que vai separar, né, o nome da matrícula vai ser o caractere ponto e vírgula. Então, para isso, eu inseri essa linha constinte tamanho buffer 1024, inseri essa linha, nome do arquivo entrada CSV, e depois que eu inseri essa função, eu vim aqui e só troquei. Carrega arquivo alunos CSV e passei o nome do arquivo, nome arquivo entrada CSV. Então é a mesma estrutura, mas vamos olhar aqui como é que funciona o nosso arquivo para carregar, a nossa função para carregar. Então a gente vai precisar aqui de um buffer, um char buff de tamanho buffer, que no caso é 1024. A gente vai carregar o arquivo, abrir no modo leitura. Se der erro, a gente vai retornar o erro de arquivo leitura, que é o -1. E agora, em vez de usar o fscanf, que ele pega de forma estruturada, a gente vai pegar uma linha de cada vez, que é o fgets. Então a gente precisa passar o buffer, o tamanho do buffer, poderia ter passado o tamanho underline buffer, ou usei o size of buff, e o arquivo de entrada, tá? Porque ele vai lendo linha a linha, então ele pega os caracteres inteiros até encontrar um próxima linha. E enquanto não chegar null, ou seja, quando ele tentar fazer isso e não conseguir, que seria lá o equivalente ao fscanf diferente de end of file, e aqui a gente precisa definir um separador, tá? Que é o ponto e vírgula, e por mais que o ponto e vírgula seja um caractere, eu preciso passar a string, tá? Então por isso que é com aspas duplas mesmo, tá? O separador ponto e vírgula. Então aqui é o nosso token, porque eu posso querer usar separador com mais de um caractere, tá bom? Então preciso agora criar um char, né, um buffer para char também, que aqui está chamando de token, que o que ele vai fazer? Ele vai preenchendo esse token até encontrar o separador, mas aí ele não pega também o separador. Então eu preciso passar para esse strtoc, e para usar tanto o strtoc quanto o strcpy, a gente precisa incluir o string.h. Para usar, né, o setLocale, eu preciso do locale.h. Então, preciso para o strtoc passar minha string inicial e o separador. E toda vez que eu chamar agora o strtoc, se eu não passar um novo buffer para ele, ele vai agora procurar de separador em separador. Se ele não achar, ele vai retornar null. Se ele achar, ele vai retornar uma sequência de caracteres e vai colocar aqui dentro do token. Então, na primeira vez que a gente carregar, porque a ordem é essa, nome, ponto e vírgula, número. Então, vai colocar aqui no token justamente o nome, com mais de uma palavra. E a gente faz de novo o strcpy, mas em vez do outro que a gente usava nome, usa o próprio token. Mas e agora? Quando eu fizer agora o próximo passo, ó, tá vendo? strtoc null, porque enquanto eu chamo aqui a primeira vez, as próximas eu tenho que botar null, porque ele vai usar o mesmo, que ele é onde ele parou no buffer, a posição que ele parou para frente. Então ele vai achar lá o nosso número, mas esse número ele foi passado para token. E esse token é o quê? É um char, mas a gente não quer um char, a gente quer um int. Lembra? Que é o nosso %d. Então a gente quer um int. Como é que a gente converte de sequência de caracteres para um número inteiro? Existe uma função que é atuir. Então, que também está dentro da string.h. Então, eu pego o resultado, passo o atuir, o resultado dessa busca pelo separador
passo pelo ato i, se ele reconhecer como um número inteiro, vira um número, senão ele passa 0. Então vai fazer ato i de token, vai colocar aqui dentro de matrícula. E aqui de novo aquele nosso printf. E esse printf está diferente, ó, de como é que é a estrutura do arquivo. Porque o nosso arquivo de entrada, ele é separado nome, cada nome aqui eu botei com um espaço, ponto e vírgula e a matrícula. E o nosso print, só para depuração, está com espaço. É isso mesmo. E lembra lá, o nosso arquivo, quando a gente criou o escreve arquivo, a gente também colocou espaço. Então, o nosso arquivo de saída não vai sair com ponto e vírgula, vai sair com espaço. Se eu quiser sair com ponto e vírgula, é só eu substituir esse espaço aqui por ponto e vírgula. Tá bom? Mas eu vou deixar o mesmo tipo de saída. Então, vamos compilar e executar. Então, ele vai carregar os nossos nomes. E aí, ó, o arquivo de leitura, ele tem um ponto e vírgula. Mas no nosso printf, para depurar, a gente botou espaço, porque a gente quis. E a saída, vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá, o mesmo diretório, saída, aqui. Ficou na ordem certinho. Primeiro da matrícula 1, depois da matrícula 54, 101, 102 e 245. Moleza. Fechamos aqui essa nossa aula de como organizar estruturas, né, através de um parâmetro numérico, no caso de um int, mas qualquer outro tipo numérico se encaixa nesse exemplo. Então, um abraço, que Deus te abençoe muito.